Queridos, hoje eu pretendo terminar então o assunto 666, a marca da besta, a união das religiões, a imagem da besta e muito mais. Você se lembra que eu ia passar aqui algumas matérias para mostrar como que as coisas estão acontecendo no meio religioso principalmente? É muita coisa, gente, é muita coisa. E nós não temos tempo para passar tudo. E o rádio é um veículo de comunicação rápido. Muitas das vezes a gente não consegue passar tudo aquilo que a gente queria. Não é verdade? Portanto, eu vou passar aqui alguns assuntos que são os principais do momento, para que a gente então dê continuidade ao nosso quebra-cabeça e terminemos hoje então este assunto. Eu vou passar aqui, eu espero que dê certo, porque eu vou passar do meu celular, tá bom? Um assunto que está no YouTube, que é um tema que vai acontecer, um assunto que vai acontecer, tá certo? Ou seja, uma reunião que vai acontecer entre protestantes e católicos lá nos Estados Unidos. Eu peço que vocês prestem atenção. O orador é o Jefferson Araújo e ele vai falar um pouquinho para nós sobre o que vai acontecer nesta reunião. Vamos ver se dá certo aqui, tá bom? Mas pelo menos grande parte do que eu consegui baixar aqui a gente vai conseguir passar para vocês. Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou soltar para vocês então o áudio. Vamos lá. Olá, queridos amigos, eu me chamo Jefferson Araújo e este é mais um vídeo da Última Verdade Presente. Haverão homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Estas palavras foram pronunciadas por Jesus há mais de 2000 anos, mas possivelmente nunca foram tão verdadeiras como em nossa época. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios, imoralidades, atentados e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. Todos parecem perceber que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. É exatamente neste cenário caótico que líderes católicos e protestantes estão juntos em um forte clamor. Deixemos de lado as nossas diferenças e nos unamos. As palavras de Nick Hall, no Together 2016, um dos maiores eventos ecumênicos já promovido nos Estados Unidos até o momento, o que uma nação dividida precisa é de uma igreja unida. Recentemente, o portal de notícias Gospel Prime divulgou informações importantes sobre um movimento mundial conhecido como Nova Reforma Apostólica. Segundo o site, a revista Carisma, maior publicação pentecostal do mundo, deu destaque a uma série de profecias que os membros desse movimento estão divulgando desde o início do ano. O Senhor confirma que a igreja como um todo viverá um novo tempo e, consequentemente, precisa edificar sobre o fundamento apostólico e profético apresentado em Efésios 2:20, diz o material compilado pelo pastor Thomas Harry, que lidera a Igreja do Evangelho Pleno na Escócia. Certamente, trata-se de uma das palavras mais importantes para a igreja em muitos anos. Através do relato de uma série de sonhos, visões e revelações, os 10 profetas citados por ele estabelecem que no ano que vem ocorrerão sinais inegáveis disso. A maioria de nós percebe que há um grande mover de Deus chegando, e o Senhor quer garantir que estejamos com as nossas bases prontas para isso. Acredito que será a maior mudança na igreja desde a Reforma, escreveu Thomas. O protestantismo norte-americano está persistindo em um trabalho sutil, mas ao mesmo tempo progressivo a fim de concretizar esta proposta. Após o grande evento ecumênico realizado em 2014 por Tony Palmer e Kenneth Copeland, e o Together 2016 promovido por Nick Hall, dia 21 de setembro, também nos Estados Unidos, ocorrerá um outro grande evento protestante com a mesma proposta ecumênica.
Interessante que nós vínhamos falando, vocês devem se lembrar, vocês que têm acompanhado esta série sobre o 666, a marca da besta, a união das religiões, vocês se lembram que nós vimos que a primeira besta é o papado romano, no contexto do catolicismo apostólico romano, e na pessoa dos papas e tudo mais, o Papa atual, o Papa Francisco, não é? E aí vocês se lembram também que nós vimos que os Estados Unidos seria a segunda besta. Os Estados Unidos começaria a surgir no cenário político e religioso como um país da liberdade religiosa, mas em algum momento, né, ou seja, surgiria como um cordeiro, mas em algum momento falaria como um dragão. Iria se divorciar dos seus princípios constitucionais, onde ali está declarado na Constituição americana que o Estado não irá interferir na religião e a religião não irá interferir no Estado. E numa época de decadência moral, política, religiosa, haveria então reuniões ecumênicas e eles buscariam então o auxílio do Estado para legislar leis religiosas com o fim de trazer novamente a paz e a moralidade nesta nação, Estados Unidos da América do Norte. E a gente viu também que tem até um ditado, né? O que é bom para a América é bom para o mundo. Tudo que vem de lá, o mundo copia, não é verdade? Interessante que os países, por exemplo, os antigos países comunistas, ou aqueles que estão capengando ainda no comunismo, você pode ver que muitas coisas que estão no contexto capitalista americano já está sendo infiltrado lá. Por exemplo, na China, você vê McDonald's, né? E outras coisas relacionadas ao contexto capitalista norte-americano. Isso já está começando a acontecer também em Cuba e assim por diante. Então, com certeza, em algum momento, alguma coisa vai acontecer aí nesse contexto, tá? Nesse contexto de ecumenismo. E isso vai começar fortemente nos Estados Unidos. E é dali que sairá, então, a questão da marca da besta e a imagem da besta. Por quê? Porque, lembra-se, imagem é algo que é parecido. Quando, na época do papado romano, o Estado era unido à religião, havia perseguições e a minoria era prejudicada. Porque os dogmas da igreja popular da época era o que valia. E assim vai começar a acontecer também quando os Estados Unidos se divorciar dos seus princípios constitucionais, buscar o auxílio do Estado e legislar leis religiosas. E a minoria será novamente prejudicada e novamente haverá então perseguição. Daí sairá então a questão da imagem da besta. Novamente a união da igreja e Estado através de uma união de igrejas, tá certo? Através do ecumenismo. Vamos continuar assistindo aqui então esse material? Veja ainda mais um vídeo no qual importantes líderes evangélicos dos Estados Unidos falam sobre o The Gathering. The things that we see on television today don't shock us. Without a doubt, we live in dark times, darkened by moral relativism, by cultural decadence, by spiritual apathy, and ecclesiastical lukewarmness. And the problem is that if we had seen just a few years ago what we're seeing today, we would be shocked. We have to change this. We have got to approach the impact and the transformation of our nation as a unified people of God. One of the things that God's put on our heart is for us to just kind of lay aside our differences and come together. The number one problem in America is actually a lukewarm church. That we've created our own silos, and rather than being the unified people of God, we have become fragmented, and thus our impact and our voice has been reduced, lessened, and even ignored. Maybe we come from a different denominational background or a different cultural background, or maybe even a different brand, if you want to say it that way. But I want to encourage you, lay that aside. We are believers in the Lord Jesus Christ. The antidote to a polarized society is a multi-ethnic kingdom culture outreach. Not the black church, the white church, the brown or the yellow church, but one church, the Church of Jesus Christ. No longer can we allow our differences to divide us so that our impact is not experienced, felt, appreciated, and beneficial to our nation. Mas espera um pouco. Todas estas propostas não são boas?
Existem alguns aspectos muito importantes que precisamos considerar até aqui. O apelo para um reavivamento ligado a este evento, o fato de que os protestantes estão assumindo a dianteira deste processo, a liderança e persistência do protestantismo norte-americano para concretizar estas propostas. Ao levarmos em conta todos estes pontos, é praticamente impossível não recordarmos de duas importantes citações proféticas do famoso livro protestante O Grande Conflito. O inimigo das almas quer estorvar esta obra, o avivamento da primitiva piedade. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A proposta ecumênica é bonita, mas não é a verdadeira unidade bíblica. Queridos, preste atenção, isto tem a ver com Apocalipse 13, tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver com a tua salvação. Estamos apenas a alguns passos da formação da imagem da besta, e o próximo passo é o estabelecimento da marca da besta. Mais do que nunca é tempo da igreja orar, vigiar, clamar e se preparar, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vamos continuar o nosso estudo? Olha que interessante, hein? Então, vocês percebem, pessoal? Numa época de decadência moral, tá certo? Política, religiosa e tudo mais, lá nos Estados Unidos começará a haver o quê? Movimentos para legislar, digamos assim, leis religiosas com o fim de melhorar a sociedade. E haverá, digamos assim, uma coisa que será um elo entre as religiões em pontos comuns de doutrina. Você se lembra daquele autor Vin Malgo? Tá? Eu até disse que ele não era sabatista, né? Porque ele cita uma questão do domingo. Parece que você preste atenção para você entender todo o quebra-cabeça, para você entender onde eu quero chegar. Aí no final você tira as suas conclusões, tá bom? É importante a gente entender o que o orador quer falar até o final, né? Então, ele não era sabatista, ele já é falecido. Mas ele fala uma coisa interessante no livro O Controle Total 666, o autor Vin Malgo, daquela editora chamada da Meia-Noite. Ele escreveu esse livro em 1984, já é um livro antigo, inclusive, porque essas ideias ecumênicas são realmente antigas. Olha que interessante, ó, ele colocou lá no livro dele, na página 90, ó. O editor de uma revista francesa que conhecemos pessoalmente recebeu recentemente uma interessante comunicação de uma senhora cristã que trabalhava na ONU, lá em Genebra, ou seja, numa base da ONU em Genebra. E ele continua, ela contém declarações sensacionais, feitas por um orador por ocasião de uma importante reunião das Nações Unidas. Vamos citar o seguinte do seu discurso, isso está num livro lá, tá? O Controle Total 666, autor Vin Malgo, da editora chamada da Meia-Noite. Página 90, 1984. Então agora ele cita qual foi a declaração. A declaração é a seguinte, ó. Foram elaborados projetos para dissolver a Organização das Nações Unidas, ONU, e para dar lugar a um tribunal mundial que vai assumir todos os bens, poupanças e depósitos bancários, né? A gente sabe que lá em Apocalipse 13 fala da marca da besta que é colocada sobre todos, na fronte e na mão, não é isso? Todos devem receber, não é isso? Interessante essa questão. E continua dizendo aqui, ó, cada homem, cada mulher e cada criança receberá um número, percebem? Receberá um número. Isso está já sendo aguardado, esperando somente o momento de utilização. Olha só agora, preste atenção. Todo mundo terá que trabalhar na administração. Este é o novo pacto mundial, tá? Que vai acontecer. Todo mundo terá que trabalhar na administração, no comércio, na indústria e na agricultura.
Olha agora, hein? Esse projeto e esse plano prevêem uma completa unificação da igreja e do Estado. Não era o que a gente estava colocando aqui, pessoal? E o Wimmalgo confirma isso aqui no livro dele, colocando de forma magistral no seu livro uma ocasião onde um orador, que de repente nem cristão era, passa esse tema, passa esse assunto lá na ONU, e uma ouvinte cristã na época pegou essa informação e passou, e ele colocou no livro dele, né? Então veja que Deus permite que essas coisas aconteçam para alertar o seu povo, para alertar a sua igreja. E olha só, vamos repetir aqui essa última parte que eu estava lendo. Ó. Esse projeto prevê uma completa união da igreja e do Estado. Olha agora, preste atenção nesse detalhe, ó, para a gente ir colocando mais uma peça no quebra-cabeça. Prevê também uma única maneira de adoração. Não é o que a gente viu agora no vídeo do assunto que vai acontecer agora nos Estados Unidos em 21 de setembro, onde líderes católicos e protestantes e pentecostais vão se unir em pontos comuns de doutrina para que busquem alternativas para que a sociedade, especialmente a norte-americana, não é? E tudo que acontece de bom lá, as pessoas imitam, para que os Estados Unidos voltem às suas raízes cristãs, voltem à moralidade em todos os sentidos, político, religioso, econômico e tudo mais. Então aqui fala, uma única forma de adoração. Agora preste atenção, olha só esse detalhe, que é o que eu chamo de um elo que vai unir todo mundo, ó. Haverá um dia que será um elo para essa adoração. O dia fixado para isso, ou seja, para essa adoração, é o que está dizendo o orador, tá? Para todos os povos, não diz que a marca da besta será colocada em todos, os escravos, os povos, os livres, os servos, né? Para todos os povos e nações será o domingo, veja, domingo. Eu vou entrar um pouco nesse assunto daqui a pouquinho. Vai entendendo aí o raciocínio, tá? Olha só agora, continua. Quando todos tiverem recebido o número, e cada um terá que receber, e isso lhes assegurará o direito de poder comprar e vender. E aí diz, então, no documento, que nesse momento se levantou um cristão e perguntou ao orador: o que acontecerá com as minorias que se negarem a aceitar este plano? E o orador respondeu: seu número será riscado, tirando-lhes desta maneira o direito de poder comprar e vender, e elas obviamente estarão expostas, não é, à destruição, porque sem poder comprar, sem poder vender, vão ter que esperar chegar a morte, né? Podemos dizer assim. Vocês viram que interessante essa questão, pessoal? Essa questão da marca da besta no contexto do domingo. Vocês se lembram que o papado romano declara que o papado, tem autoridade para estabelecer o domingo como dia de descanso? Olha que interessante agora um documento católico do dia 21 de maio de 1995. O documento é Reitoria de Santa Catarina, norte de Michigan, Jornal da Paróquia, tá? E eles declaram assim, ó: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja Católica já fez, aconteceu no primeiro século. O dia sagrado, o sábado, foi mudado de sábado para o domingo. Então, isso aqui é um documento católico, tá? E diz assim, ó, eles continuam dizendo: e não fizemos isso por alguma ordem encontrada na Bíblia. Então eles admitem que a Bíblia não dava nenhuma ordem para se observar o domingo ao invés do sábado. É o que eles estão dizendo. Mas eles continuam dizendo: fizemos isso pelo poder que a própria Igreja Romana possui. Ou seja, de mudar a lei de Deus, né? É isso que eles querem dizer. E ele faz um apelo interessante. Veja que esse documento católico faz um apelo interessante àqueles que querem seguir a Bíblia como ela é, no que se refere a este assunto, e diz assim, ó: as pessoas que acham que a Bíblia é a única regra de fé e não a igreja, devem, logicamente, guardar então o sábado sagrado. Interessante esse raciocínio dele, né? Mas você percebe o quebra-cabeça que eu estou tentando montar aqui? Eu não quero puxar brasa pra sardinha de ninguém, sabe? Mas eu estou fazendo todo um apanhado, inclusive de escritores que nem sabatistas são, como o Wimmalgo, por exemplo, não é? Para contextualizar com o áudio que eu passei agora há pouco. Então você vai montando quebra-cabeça aí na sua mente. Deus, ele vai dando direcionamento para você entender. Porque veja bem, ó, essa questão do domingo, né? Interessante que o documento, o Mundo Católico, um outro documento católico, ó, o Mundo Católico, do mês de março de 1994, né? Se você tiver acesso a este livro, você pode ler lá.
na página 809, é um livro grande. Sabe o que diz lá? Diz assim, ó: o Sol era o mais importante deus do paganismo. Olha que interessante, agora a gente vai começar a fazer uma ligação aqui, ó. O Sol era o mais importante deus do paganismo. O Sol era adorado na Pérsia e em outros países. E o documento continua dizendo: há na verdade algo de real e nobre no Sol, fazendo com que encaixe-se no emblema de Jesus, o Sol da Justiça. E o documento católico continua dizendo o seguinte: portanto, a igreja, né, a igreja mãe, a igreja católica no caso, nesses países ordenaram que se mantivesse o velho dia do Sol, que seria consagrado e santificado, e assim o domingo pagão, preste atenção, o domingo pagão dedicado a Balder. Balder era um deus do paganismo, tá? E os pagãos, se você estudar isso por você mesmo, não indo pelo que eu estou dizendo, tá? Sendo um bereano ou uma bereana, né? E analisando tudo por você mesmo, você vai ver que os pagãos, eles adoravam o Sol no primeiro dia da semana. E havia muitas ligações da adoração ao Sol com deuses do paganismo. E um deles era Balder. Então continua, vou repetir mais uma vez, ó. E assim o domingo pagão dedicado a Balder tornou-se o domingo cristão para Jesus. Vou repetir o documento, é o Mundo Católico, mês de março de 1994, na página 809, tá? Vocês se lembram que nós vimos aqui no nosso estudo, no nosso esboço das bestas, que os eruditos gregos, eles testaram nomes de 400 reinos, e nenhum destes apresentou a soma do 666. Lembra-se daquela questão do 666? E nós vimos também que Babilônia, tá, que era um império pagão, ela é mencionada na palavra de Deus, não é? E o número 6, preste atenção, faça a conexão aí, ó. O número 6 é estranhamente destacado. Por exemplo, a imagem de ouro de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Havia 6 instrumentos musicais diferentes na sua banda. Em Daniel 3, a árvore que representava o poder babilônico é mencionada 6 vezes. Belsazar teve o seu destino selado enquanto adorava os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, um total de 6. Isso está em Daniel 5:4. Em Apocalipse, o nome Babilônia ocorre 6 vezes. O desafio de Lúcifer a Deus, ou seja, o pronome pessoal eu e o possessivo meu, são usados 6 vezes. Isso está em Isaías 14, 13 e 14. Na história da construção da Torre de Babel, ou Babilônia, o pronome nós é usado 6 vezes. Olha que interessante agora. Os judeus acreditavam que havia uma maldição no número 6, mesmo estando ele sozinho, pessoal. Agora, olha só. Multiplique-o por 3 e ele terá uma potência para o mal impossível de ser superada. Para os judeus, por exemplo, 6 era o número da intranquilidade, e 7 o da perfeição, e 8 o número da vitória. Se um número era multiplicado por 3, o resultado indicava a eternidade da coisa simbolizada, como por exemplo, 666 significava o quê? Intranquilidade eterna. 777 significava perfeição eterna. E 888, vitória eterna. Então, sobre a questão da marca da besta, dentro do contexto que nós lemos aqui do domingo, no contexto da adoração ao sol, os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana, e é o dia que a maioria dos cristãos sinceros hoje observam, não é? Para adorar a Deus e tudo mais. Interessante que Apocalipse 7 indica que o selo ou sinal de Deus tem a ver com a observância do sábado. E a gente poderá fazer um estudo só sobre o assunto do sábado mais à frente, tá? E em contraste com isso, o sinal de fidelidade ao poder da besta é a guarda do domingo. A Igreja Católica Romana, ela fala dessa mudança como a gente viu agora há pouco, né? Que a coisa mais ousada que a Igreja fez foi a mudança do sábado para o domingo. Então veja que eu estou citando aqui os próprios documentos católicos romanos. Interessante, pessoal, agora, eu quero aqui acompanhar com vocês, olha que legal agora essa questão, essas nuances, né, podemos dizer assim. A gente vai vendo toda essa similaridade entre uma coisa e outra dentro aqui do nosso estudo. Por exemplo, ó, quando o povo de Israel se apartou de Deus, eles se dirigiram
algo que é interessante aqui nas escrituras. Quer ver só? Se você quiser acompanhar comigo, abra no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 e 5, tá? 2 Reis, capítulo 23, versículos 4 e 5. 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 e 5, olha. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem. Vamos continuar aqui. E os guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Verso 5. Também destituiu, os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, olha agora, ao sol, vejam, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Vamos continuar? Jeremias, agora eu quero ver, ó, Jeremias 7, tá? Livro do profeta Jeremias, Jeremias 7, 17 ao 19. Acaso não vês tu os que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É uma repreensão vinda da parte de Deus. Olha o 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não é? Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? É uma afirmação, não é? E não antes a si mesmos, e agora uma pergunta, para a sua própria vergonha? Então eu li Jeremias capítulo 7, do 17 ao 19. E agora, versículos 9 e 10, tá? 9 e 10, que diz assim, ó. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis? 10. E depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos sim, só para continuardes a praticar estas abominações. E agora, contextualizando com Ezequiel, por favor, Ezequiel 6, versículos 4, e depois o Ezequiel 8, 16. Então, primeiramente, Ezequiel 6, versículo 4, que diz assim, ó. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. E aí, finalmente, Ezequiel 8,16, que diz assim, Ezequiel 8,16. Levou-me, preste atenção agora, levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. Tem uma ligação interessante aqui, tá? Eu vou explicar. De costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente, tá? Olha que interessante. Então, quando o povo de Deus no passado se afastou dele, eles adoraram o sol, entre outros deuses. O domingo tem a ver com essa questão da adoração ao sol, o domingo, o primeiro dia da semana. A própria Igreja Católica, que declara ter mudado a solenidade da guarda do sábado para o domingo, diz que os pagãos adoravam Balder no primeiro dia da semana através do contexto da adoração ao sol. E a própria Igreja Católica, como nós lemos no documento aqui, diz que o domingo pagão, então, tornou-se o dia para a igreja e o domingo cristão, não é? Interessante que quando os sacerdotes se afastaram de Deus, aqui que a gente acabou de ler em Ezequiel, eles viraram as costas para o templo. O que havia no templo? Faça conexão agora comigo, meu amigo e minha amiga. O que havia lá no templo? A tábua dos 10 mandamentos, né? Ou seja, as 2 tábuas. E o 4º mandamento rezava o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vocês estão entendendo agora aonde vai dar essa união ecumênica? Onde o próprio Wim-Malgo, que não era nenhum guardador do sábado, declarou lá no seu livro o Controle Total 666, como eu já li, que haverá um novo pacto mundial, econômico e político, e haverá uma só forma de adoração e um dia fixado para isso, que será o quê? O domingo. Queridos irmãos, nós estamos vendo essas coisas acontecendo em nossos dias. O ecumenismo vai trabalhar para impor a marca da besta.
Satanás será adorado. O 6 tem a ver com a questão da adoração ao homem, intranquilidade. O 7, perfeição. 7, sétimo dia, sábado. O 6, algo incompleto. É como se Satanás dissesse o seguinte: olha, nós vamos rebaixar este dia de adoração, não é? Digamos assim, conversando com os anjos maus, não é? Tratando de alguns estratagemas para poderem implantar a nova ordem mundial, porque Satanás, um pouquinho antes da volta de Cristo, ele vai querer dominar esse planeta. E ai daquele que ir contra o seu projeto. A Bíblia fala em Apocalipse que haverá um decreto de morte, e um decreto, inclusive, proibindo de comprar e vender, não é? Então, à medida que as pessoas adorarem a Deus no primeiro dia da semana, elas, na verdade, estarão adorando o sol. E por tabela, Satanás estará sendo adorado. Você entende agora de forma mais profunda o que significa esta adoração? O que significa, de fato, a marca da besta? Por isso que ela é colocada na fronte, na mente. Porque com a mente nós servimos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que na nova aliança Deus implanta as suas leis em nossas mentes. Então Deus, ele lê a mente daquele que aceita, tá certo? O verdadeiro pacto dentro do verdadeiro dia de repouso, e aquele que aceita o falso pacto dentro do falso dia de repouso. É mais ou menos assim. Então o ecumenismo, ele não é algo que é abençoado por Deus. Eu quero citar mais um livro de um não sabatista. Ele é da Assembleia de Deus. É o Raimundo de Oliveira, no livro Seitas e Heresias, Um Sinal dos Tempos. E lá ele dedica um capítulo acerca do ecumenismo. E ele diz o seguinte, ó, a opinião dele, tá, como assembleiano, sobre o ecumenismo é o seguinte, ó: nós não podemos aprovar as pretensões ecumênicas pelo seguinte, vou citar algumas. A unidade sobre a qual Cristo falou em João 17, 19 a 23, tem o próprio Cristo e não qualquer outra pessoa, mesmo que seja um papa, como centro da convergência. E a gente percebe que o papado romano no ecumenismo vai novamente resgatar a sua autoridade, né? E o papado romano alega que o domingo é um sinal de sua autoridade. Então, quer dizer, são várias coisas, digamos assim, num único objetivo, numa única essência, tá? Ele continua dizendo aqui, ó: nós insistimos na absoluta necessidade de o homem nascer de novo, condição única para a salvação, enquanto que o ecumenismo, ele procura congregar num só rebanho salvos e ímpios, sem nenhuma diferença que existe entre ambos, né? Interessante. Ele continua dizendo ainda, ó: insistimos na necessidade do cumprimento de ordem missionária de Jesus, o que só será possível se virmos os homens como Cristo os viu, pecadores perdidos, sujeitos ao inferno, não importando a que religião pertençam, né? Mais uma, ó: insistimos que na unidade da igreja invisível em torno de Jesus Cristo, não é? Mas sobre a orientação do Espírito Santo, ela deve acontecer independentemente do que os esforços e a política humana possam fazer. E ele termina dizendo, ó: cremos que o Concílio Mundial de Igrejas, que tem a ver com o ecumenismo, tá? Tem a ver com essa reunião que vai ter daquele vídeo que eu passei agora há pouco, no começo do programa, com sua política ecumênica, está sendo instrumento de Satanás, ó. Ele fala bem forte aqui, para levantar na terra uma super igreja que dará suporte espiritual ao governo do anticristo, da besta e do falso profeta durante a tribulação. E aí o Raimundo de Oliveira, assembleiano de Deus, não sabatista, ele diz, ó: por essas e tantas razões, repudiamos o ecumenismo através do Concílio Mundial de Igrejas e a sua política ecumênica. Queridos irmãos, nós estamos vivendo realmente em tempos finais, em tempos difíceis. Você sabe que desde que o George Bush filho assumiu o poder, especialmente desde o 11 de setembro, a agenda da nova ordem mundial começou a todo vapor, podemos dizer assim, numa reta final desta agenda. Há também aqueles 30 pontos, né, da nova ordem mundial, da agenda global que o Gustavo lá dos Estados Unidos passou aqui para nós há um tempo atrás, vocês se lembram? Um dos pontos envolve a ecologia, o descanso da terra. Qual é o dia que as pessoas vão tirar para descansar? Primeiro dia da semana. Então você veja que a adoração ao sol através do domingo, como um elo da união das religiões, ela vai envolver vários aspectos, né?
o aspecto familiar. Olha, as pessoas precisam mais de Deus, as pessoas não vão mais nas escolas bíblicas dominicais, não tem tempo, trabalham todo dia, não é? Não tem mais tempo para a família, o pai não tem mais tempo para os filhos, os filhos não têm mais tempo para os pais, né? A terra precisa de descanso. Muita poluição sendo jogada no ar através do trabalhar que nunca para, que nunca acaba. Então precisamos parar tudo num dia. Queridos, quando o George Bush assumiu como presidente, na sua primeira etapa como presidente dos Estados Unidos, o George Bush filho, saiu no jornal O Clarim da Argentina uma matéria naquela época, não é? E a matéria era: imediatamente após Bush fazer o seu juramento como presidente, ordenou bloqueios de parte das resoluções assinadas por Clinton. Clinton antecedeu o George Bush filho, né? E diz assim o documento, ó: porém, chamou a atenção para um decreto que assinou no mesmo dia de sua posse, que proclamou o domingo como dia de oração e ação de graças, uma decisão que agrada à direita cristã religiosa do país. Bush começou o seu dia indo a uma missa com a sua esposa Lara. Interessante que ele foi à missa, mas ele é metodista, né? Ecumenismo. Ele declarou o domingo como um dia de ação de graças. Interessante que desde que Bush tomou posse, os Estados Unidos têm ido de mal a pior. Atentados terroristas, decadência moral, decadência política, decadência religiosa. E quando os Estados Unidos começarem a chegar no fundo do poço, eles vão recorrer ao Estado. E nada mais óbvio do que o domingo para melhorar a sociedade. E todo o planeta vai imitar isso daí, pessoal. Todo o planeta vai imitar esse processo. Eu quero terminar com a fala do João Paulo II, o Papa João Paulo II, já falecido. Em 1998, ele escreveu uma carta apostólica chamada Dies Domini. E lá no ponto 67 dessa carta, ele disse o seguinte, ó, veja bem, é uma carta onde ele defende que o sábado foi o dia do Senhor, o dia de guarda, mas que hoje a humanidade, ela entende que o domingo é o dia do Senhor e que devemos observar este dia para o bem da humanidade. Nessa carta apostólica ele diz assim, ó, é a carta Dies Domini, tá? Isso está na internet, inclusive, é uma carta de 104 páginas. No ponto 67 da carta ele diz assim, ó, por isso é importante que os cristãos, vejam, se esforcem para que também nas circunstâncias que vivemos em nosso tempo, ó, a legislação civil, olha aqui, o Estado novamente interferindo na religião, tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Veja, não são palavras minhas, não são palavras de nenhuma igreja que observa o sábado, são fatos. É nisso que eu quero que você se apegue. No mesmo dia, o jornal Denver Post dos Estados Unidos publicou uma citação do Vaticano que diz assim: os que violam o domingo devem ser considerados hereges. E o Papa Bento XVI, quando ele assumiu o pontificado, ele também deu ênfase em vários documentos, eu não tenho tempo para mencionar isso hoje, que nós devemos observar o domingo para o bem da humanidade, porque a humanidade precisa se voltar para Deus e separar um dia para o Senhor. E o Papa Francisco tem falado muito sobre isso também. E eu tenho quase plena certeza que nós estamos na reta final de acontecer tudo isso que a gente mencionou aqui. E eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, qual será a sua posição, né? De que lado você ficará? Eu quero dizer o seguinte, pessoal. É o momento de nós não focarmos placas de igreja, mas focarmos as coisas que estão acontecendo como provas cabais de que tudo que temos dito aqui realmente nos nossos dias está acontecendo. Independente do que diz placa A, B, C ou D. E tomarmos a nossa posição ao lado daquilo que é o correto. Qual será a sua atitude, meu amigo e minha amiga? Qual será a sua atitude? De que lado você estará nesse processo? Talvez você acredite que tudo que eu disse aqui, ou seja, não acredite, né? Ou ache que não tem nenhuma base, que talvez é apenas devaneios do Alexandre Bernardes, mas veja que eu citei aqui documentos, inclusive, na maioria ou quase todos eles, de pessoas que nem observavam o sábado e que nem observam, mas que ao citar os documentos e ao contextualizarmos e montarmos aqui o quebra-cabeça, você há de concordar comigo que são fatos.
E contra fatos não existem argumentos. E mais cedo ou mais tarde, na nossa geração, isso vai acontecer. E um dia você vai lembrar daquilo que eu falei. E quem sabe você vai até ligar para mim, para dizer, olha, Alexandre Bernardes, você tinha razão. Eu não entendi aquele assunto. Eu fui criado numa outra cultura, numa outra fé, numa outra confissão, mas eu era sincero. E hoje eu vejo o que está acontecendo e eu lembrei daquele texto que Jesus disse aos discípulos, digo-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.